Oi, pessoal. Estamos aqui para realizar mais um estudo. Espero que todos estejam bem durante todo esse tempo aí que a gente não está fazendo estudo presencial, cada um na sua casa, através desse estudo virtual. Um beijo para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. A gente hoje vai fazer um estudo sobre as dificuldades que a gente passa na vida. Todas elas têm uma causa justa, e a gente vai contar com a ajuda do Adolfo, que vai contar para a gente a história dele. Mas antes da gente começar, a gente vai se preparar fazendo a nossa prece. Fechar os nossos olhos, dizer assim: Mestre Jesus, Senhor nosso, irmão maior, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui juntinhos para receber os ensinamentos da doutrina espírita, que tanto nos auxiliam na nossa caminhada conosco, que nossas mentes e corações possam estar abertos para receber os ensinamentos tão necessários à nossa vida. Assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, conforme eu disse, a gente tem história, seguindo o exemplo de Jesus, que era um contador de histórias, que através das histórias, das parábolas, ele ensinava para a gente tanta coisa e continua ensinando até hoje, né? A gente vai trazer a história de hoje. Essa história, vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela. O assunto, a justiça das aflições, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 1 a 3. Então, na verdade, o estudo de hoje é uma parte das bem-aventuranças. E a história de hoje está nesse livro aqui, ó, Deficiente Mental, Por que Fui Um? Um livro psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Esse livro traz histórias de diversos espíritos que foram deficientes mentais na sua última encarnação. E aí esses espíritos contam como foi a vida deles na última encarnação e aí como foi em vida anterior, né? Por que eles tiveram que passar por essa existência na carne como deficiente mental. Então, é isso que a gente vai ver no dia de hoje. Bom, começando aqui a compartilhar com vocês, antes de falar do Adolfo, trazer umas reflexões, né? Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que clamam por justiça. Então, sejam felizes aqueles que choram, que sofrem, que clamam por justiça. Será que a gente consegue compreender isso com facilidade? Ou será que, por vezes, nós já vivemos momentos em que ficamos pensando: gente, isso é justo? Um mundo com tantas diferenças, porque as diferenças são evidentes entre as pessoas, né? Nos contextos onde a gente está. Uns com tanto, outros com tão pouco. Será que isso está correto? Então, na verdade, cada um de nós pode ser que já tenha, em algum momento, tido essa reflexão, né? E, nos remetendo a Jesus, novamente, a gente lembra que Jesus disse para a gente que nós deveríamos nos voltar para o Pai, para Deus, reconhecendo Ele como um Pai amoroso, um Pai de amor, de justiça e de misericórdia. Não aquele Deus tão duro, mas um Deus de amor, de justiça, de misericórdia. Um Pai amoroso, né? Não com defeitos, né? Com os problemas que a gente tem, as nossas dificuldades, orgulho, vaidade, não. Mas um Pai por amor. Um Pai soberanamente justo e bom. Aí a gente pensa, bom, pensando na questão das injustiças, né? Nossas reflexões. Bom, se Deus é tão bom assim,
tudo que ele faz, tudo que ele permite é justo, é correto. Então, tudo que ocorre tem uma causa justa. Ah, então vamos pensar na nossa vida, né? Esse exercício de autoconhecimento. A gente pode pensar, né, refletir que o que a gente vive hoje é, de fato, fruto daquilo que a gente plantou lá atrás. Ah, e a gente observa isso na nossa vida, né? Determinadas atitudes que a gente tem que às vezes não são corretas, são equivocadas, e ali mais à frente a gente percebe que, olha a consequência daquilo que eu fiz de equivocado. Por exemplo, tem prova, né? Semanas de prova, tenho que estudar, eu sei disso, a matéria foi dada, o professor explicou, e agora é minha hora de passar por essa testagem. Eu tenho que revisar a matéria. Eu preciso estudar, eu preciso voltar, eu preciso identificar se tem dúvidas, preciso esclarecer as questões, buscar ajuda se necessário. Só que aí não estou querendo fazer isso, não quero estudar, não quero revisar a matéria. Chega a hora da prova. E aí eu me deparo o quê? Aquele nervoso, aquele estresse, aquela tensão, e isso aqui eu não sei, eu não estou lembrando, eu sabia, mas eu esqueci. Não consigo responder a prova, as questões da prova contento. Olha a consequência aí, minha atitude equivocada de ter aberto mão do estudo por outra razão ou por outras razões, me conduziram a um momento de prova onde eu identifico que eu não sei bem a matéria. Perdi a oportunidade lá atrás de revisá-la, estou aqui. Qual a consequência da minha atitude, da minha decisão de não estudar? Uma prova que não estava contente, um resultado que não foi legal, né? Uma realização prejudicada e, consequentemente, resultado ruim, uma nota ruim. Bom, gente, então, assim, pensando nisso, aí a gente vai dizer assim, então, bom, se eu hoje passo por aquilo que eu plantei lá atrás, então é castigo? Não, em absoluto. Castigo não. Deus não castiga, a gente sabe disso. Deus é amoroso, mas é oportunidade de aprendizado. Então, quando eu chego no momento da prova que eu não para a qual eu não estudei, como é que eu vou encarar aquilo ali? Vou aprender alguma coisa com essa situação? Eu tenho a possibilidade de aprender alguma coisa? Na próxima prova, será que eu vou ter a mesma atitude? Ou eu vou ter avançado? Eu vou ter progredido? Eu dizer, gente, não tem como, não dá, né? Não dá para ficar sem estudar. Eu preciso cumprir essa minha responsabilidade. Então, é mais ou menos por aí, gente. É esse raciocínio, esse pensamento que a gente vai desenvolver hoje aqui. E a gente vai contar com isso, para isso, com a ajuda do Adolfo. Bem, vou começar a contar sobre a última encarnação do Adolfo. Ele veio numa família muito amorosa. Ele era o filho mais velho. Depois dele, duas irmãs vieram. E essa família cuidou dele sempre com muita atenção e muito carinho. O Adolfo era um menino deficiente mental. Além da deficiência mental, ele tinha muita dificuldade de locomoção. O Adolfo, ele não andava, ele se arrastava pelo chão. E isso, por vezes, fazia com que ele machucasse as palmas das mãos e as pernas. Mas ele disse no texto que ele não se importava com isso, porque era a forma que ele tinha de se locomover. Então, isso já satisfazia ele, ele gostava de chegar até o rádio. Então, ele se arrastava para mexer no rádio, e ele gostava disso, né? E o Adolfo, ele também não falava, ele emitia sons, assim, mas que não eram muito bem compreendidos. E o Adolfo, ele passou a vida dele toda com muita fragilidade, ele teve sarampo. O sarampo é uma doença que dá febre muito alta, e a febre dele era tão alta, em alguns momentos, que ele chegava a ter delírios. E nesses delírios, o Adolfo se via como um médico, cuidando de pessoas. E ele tinha horror a médico.
Isso é uma coisa, uma marca forte da história do Adolfo. Tinha horror a médico. Quando ele se via como médico, ele pensava que ele gostava mais de se ver se arrastando pelo chão, do que como médico. Bom, o Adolfo também tinha bronquite, que é uma doença das vias respiratórias, e ela se apresenta em alguns momentos de crise, né? E nesses momentos de crise, a respiração fica muito difícil. E o Adolfo, quando completou 18 anos, ele teve a crise mais forte de toda a vida dele. E dali ele ficou muito ruim. Ele foi ficando só enfraquecido, enfraquecido. Ele não ficou muito fraco mesmo, mas ele não quis ir para o hospital, devido ao pavor que ele tinha de médico. Ele não quis, e os pais aceitaram que ele ficasse em casa. O Adolfo passou os últimos tempos em casa e veio desencarnar. Bom, aí a gente pensa assim, uma vida bastante difícil. É justo isso, né? Tanta criança nasce saudável, cheia de vida, tem uma vida inteira pela frente, e o Adolfo já nasceu com tanta dificuldade. Poxa vida, que coisa, né? Castigo de Deus? Em absoluto, gente. A gente vai ver que não é mesmo. E aí eu vou trazer para vocês, vou compartilhar com vocês, novamente a tela aqui, com a história, com o Adolfo dando continuidade aqui à história dele, né? O Adolfo conta para gente o seguinte, aí ele vai contar como foi a encarnação dele anterior, né? Na última encarnação, ele veio como um deficiente mental, com essas características que eu já contei aqui. E na encarnação anterior, ele vai contar como foi a vida dele, um resumo, né? E ela começa assim: na minha última encarnação, nasci no seio de uma família de posses e de muito orgulho. Cresci achando que era um ser superior em raça e em inteligência. Então, ele já se achava diferente dos outros, né? Acima dos outros. Quis estudar, gostava de aprender e cursei as melhores escolas do meu país. Tornei-me médico ainda jovem. A vida me sorria, era bonito, rico, e casei com uma jovem do meu meio social. Tudo parecia bem até que a guerra veio modificar nossas vidas. O país dele passou por guerra. E ele continua contando. Meu pai conseguiu por um tempo impedir que eu fosse para a frente dos campos de batalhas. Mas a pátria necessitava de mim, eu parti. Minha esposa, ambiciosa, aconselhou-me a aproveitar a situação para me sobressair como médico. Ela sempre me motivou só para a ambição, para que ficássemos cada vez mais ricos. Fui para a guerra, para um local onde estavam havendo encontros de grupos rivais, humanos batalhando, matando outros seres iguais. Como é triste a guerra! Lá encontrei 2 outros médicos e nos tornamos amigos. Dr. Frank, já mais idoso, e Dr. Ralph, tão jovem como eu. Trabalhamos juntos. A guerra é terrível. Ali foi que vi o tanto que nossos conhecimentos estavam à prova. Tínhamos muito trabalho, às vezes faltavam medicamentos e os alimentos eram escassos. Então, ele aqui conta para a gente como era aquele contexto difícil, né? Faltando medicamentos, faltando alimentos muitas vezes, os horrores da guerra, as pessoas matando-se umas às outras, e essa amizade que ele fez com 2 outros médicos que já estavam lá quando ele chegou. O que será que aconteceu, né? Porque o compromisso, ele fala ele se formou médico, né? Ele estudou. Para que um médico estuda? Para cuidar de doentes, para salvar vidas. O, o Adolfo, na vida anterior, ele foi para a guerra como médico. Será que ele fez por lá? Vamos ver. Onde estávamos, ele e os outros 2 médicos, nesse lugar da guerra onde ele foi, logo após a minha chegada, tornou-se um lugar de muitas batalhas. Não só tínhamos que cuidar dos nossos compatriotas, como dos inimigos que pareciam estar levando a melhor. Então,
Nós três resolvemos eliminar os feridos de modo cruel. Então, olha o que ele diz para a gente. Eles três se utilizaram da medicina não para salvar todas as vidas, mas se utilizaram da medicina para eliminar os feridos, inimigos do país inimigo, né? Como de um modo cruel. O país que estava guerreando de modo cruel. Desencarnamos nós três e muitos outros num ataque de surpresa. Então, chegou a hora do ataque de surpresa e ele desencarnou junto com os outros amigos. Fisicamente, eu não senti muito. Meu corpo morreu rápido e acordei em espírito, vagando num sofrimento atroz. Sentia-me despedaçado, sem nada que me acalmasse as dores. O Senhor morreu, ele ouviu uma voz. Falou um sujeito estranho, um desencarnado inimigo. Por que o chama de Senhor? É Senhor de quê ou de quem? Disse um outro maldosamente. É mesmo, falou rindo, que primeiro me dirigiu a palavra. Você morreu. Está ocorrendo aqui, gente. Lá no plano espiritual, o Adolfo, ele se encontrou com os outros, com os inimigos. Ele se encontrou com aqueles feridos com os quais ele praticou a crueldade, ele e os outros médicos. Ele reencontrou essas pessoas. Esses desencarnados, que eu julgava serem os inimigos, nos odiavam tanto quanto nós a eles. Inverteram papéis. Passei a ser paciente deles. Vingaram-se. Revoltei-me. Por que morri? Jovem, bonito, rico, e aquela maldita guerra a separar-me dos meus, levando-me para a frente dos campos de batalha. Foi a guerra a culpada de ter feito o que fiz, e ainda morrer e continuar vivo. Sofri muito. Então, nesse momento, o Adolfo estava culpando a guerra pelo que ele fez, culpando a guerra pelo que ele viveu e pelo que ele fez lá. Então, na verdade, ele estava responsabilizando a guerra pelos atos de crueldade que ele cometeu com aqueles que ele matou, né? Então, vamos lá. E agora ele começa a falar do sofrimento dele. Sofri por muitos anos, para no umbral, para ali, onde fiz as minhas maldades, que com o término da guerra passou a ser uma bonita campina e campos cultivados. Mas para mim continuava a guerra. Só via as cenas atrozes que presenciei. Então ele ficou com aquelas cenas da guerra na mente dele. Aquilo ficou voltando, ficou voltando. Entendi que não tinha por que me revoltar. Era culpado. Tive profundo remorso. Aí a consciência, né, indicou para ele, ó, você não tem que se revoltar, você é culpado, você é o responsável pelo que você fez. E aí ele mergulhou num profundo remorso, aquele sentimento de culpa muito forte. O tempo passou e um dia meus pais, que estavam desencarnados, vieram atrás de mim, abraçaram-me, comovidos. Não reconheci meus pais, porém senti a demonstração de carinho. Chorei e me refugiei nos braços deles. Levaram-me para um socorro. Recusei tremendamente a melhora. O remorso destrutivo lesou meu perispírito, como também a perseguição que tive dos que não me perdoaram. Então, aqui ele vai concluindo, fechando essa história, essa parte, né? Dizendo para a gente que os pais dele foram em socorro e conduziram ele a um local para ele se recuperar. Mas ele recusou aquela melhora, porque ele estava se culpando, ele estava nesse movimento de culpa. Então, ele ficou destruído, pelo espírito destruído, pelo sentimento de culpa e também pela perseguição daqueles com os quais ele cometeu crueldade, que não perdoaram. Então, o Adolfo conclui aqui essa contação dessa parte da vida dele, da vida anterior à última, e
que é muito, muito interessante é que o Adolfo ele diz que ele é profundamente grato ao Pai. Ele é profundamente grato a Deus por esse recomeço que ele teve, né? Após aquela existência na guerra, essa existência como deficiente mental. O Adolfo ele é profundamente grato ao Pai por esse recomeço que ele identifica como uma oportunidade de recomeçar. Então, o Adolfo ele reconhece que esse aprendizado dele, enquanto espírito, olha como ele evoluiu. E ele evoluiu graças a essa oportunidade que ele teve nessa existência com muitas dificuldades físicas e mentais. Então, o Adolfo traz para a gente essa oportunidade da gente pensar que as coisas que nos acontecem, que as coisas que acontecem também às pessoas, às outras pessoas, tudo tem uma razão de ser, e sendo Deus amorosamente justo e bom, tudo que Ele permite, tudo que Ele faz, também é bom. É bom para todos, é o correto, é o acertado. Então, a gente pensa naquilo que Jesus falava, né? Vamos nos dirigir ao Pai, esse Pai de amor. É esse Pai que a gente tem. E aí a gente vai trazer algumas reflexões aqui, mas seguinte, pensando na história do Adolfo, né? Nessa coisa da tudo que nos acontece tem uma razão de ser, e aí a gente vai pensar em como nós estamos diante da nossa vida. Cada um vai pensar para si, né? Resposta pessoal. O importante é que a gente se conheça. As reflexões elas estejam na nossa mente para que a gente se conheça. E que a gente não tenha vergonha de dizer para a gente mesmo, de identificar mesmo para nós como somos, como estamos, porque a gente vai progredir. E se não está bem legal agora, vai ficar legal mais adiante, porque a gente está aqui para aprender e para melhorar. Olha o exemplo do Adolfo. Então, vamos lá para as reflexões. Qual é a minha situação na vida atual? Como é a minha vida agora? Passo por muitas dificuldades? Que tipo de dificuldade? Sinto-me feliz ou infeliz? Por que será? Se eu passo por essas dificuldades, quais serão as razões para essas dificuldades? Que motivos será que me conduziram até aqui? Revolto-me com as dificuldades pelas quais eu passo ou não? O Adolfo, ele não se revoltava. A história conta ali que ele, com todas as dificuldades que ele tinha, as dificuldades que ele tinha, ele levou a vida dele sem revolta. E isso, com certeza, ajudou bastante ele. Então, para a gente pensar aí, né? E agora a aplicação na nossa vida, né? Como reajo diante dos problemas? As dificuldades que aparecem para mim, como eu reajo? Eu tenho dificuldade de procurar encarar aquilo com mais naturalidade, com confiança em Deus, pedindo forças através da prece, para vencer aquele momento, para que eu saia fortalecido daquilo ali, porque é uma coisa importante da gente identificar, é que quando, no nosso dia a dia, quando a gente tem uma dificuldade e a gente consegue vencer aquela dificuldade, como a gente sai forte daquilo ali? Como que a gente se sente bem, eu conseguir, né? Isso é muito bom. Essas são as nossas conquistas, né? É a força que vai crescendo dentro de nós para que a gente siga adiante. E essa conexão com a espiritualidade de amor, ela é fundamental, gente. Esse é o caminho. E a prece é um caminho para isso aí. O que tenho feito para ser uma pessoa melhor? O que eu tenho feito? Grandes coisas, porque muitas vezes a gente acha que para ser uma pessoa melhor, tem que fazer grandes coisas, tem que ser coisa grande. Nada disso, gente. São pequenas coisas do nosso dia a dia.
na nossa vida de relação. É um olhar carinhoso para uma pessoa que está ali solitária, é uma palavra de carinho, emprestar os ouvidos, né, para que alguém que queira falar, que esteja precisando falar, consiga ser ouvido por nós, a atenção que a gente dá a alguém, um material que eu empresto para alguém que não tem um material, um lápis, uma borracha na escola, no caso, um computador. Então, assim, eu estou compartilhando o que eu tenho com o outro. Eu tenho o que compartilhar? Sempre tenho. Então, assim, gente, é importante que a gente esteja aqui nessa encarnação, reconhecendo, e a gente já com a doutrina espírita sabe, que essa nossa existência ela é uma das existências que tivemos outras, e dessas outras vimos aprendendo coisas, cometendo alguns equívocos, mas sempre andando para frente. Uma vida sempre ajuda a gente a melhorar na próxima, exemplo do Adolfo aí, né? Que cometeu equívocos lá no período da guerra, e na vida seguinte ele teve a oportunidade de retornar e aprender outras coisas, ele recebeu o carinho de outras pessoas, então, que ajudaram ele a avançar. Então, vamos chegando aqui para o nosso final do nosso encontro de hoje, com a conclusão, muito do que a gente já falou aqui. Deus é bom, justo e misericordioso. Sempre nos dá todos os recursos de que precisamos para sermos felizes. É necessário que cuidemos de tudo que recebemos com muito amor e carinho, para que assim as nossas atitudes gerem bons frutos. Bons frutos para nós, bons frutos para quem está ao nosso lado, mais próximos de nós. Gente, a gente está chegando ao final do nosso encontro e a gente vai fazer a prece, fechando os nossos olhos e dizendo assim: Amigo Jesus, benfeitores espirituais do nosso Celjinho, agradecidos estamos por termos tido esses momentos aqui, juntinhos, de estudo, de reflexão sobre o caso do Adolfo, sobre o tema Justiça nas Aflições, sobre a nossa vida. Que a gente possa, Mestre Jesus, seguir os nossos próximos dias continuamente gratos por tudo que temos recebido. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos, um abraço bem apertadinho em todos, um beijo no coração e que a gente possa se reencontrar aqui em outros momentos, tá bom? Beijo. Tchau.